Quero, nesses próximos 30 minutos, trazer um recado muito importante para você, da parte de Deus. Na última quarta-feira eu comecei a falar sobre uma vida avivada. E o Espírito Santo de Deus tem falado muito aos nossos corações esse ano sobre esse grande avivamento. E em Levítico, no capítulo 6, versículo 13, o Senhor nos diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A Bíblia em Levítico fala de um fogo que ele não se apaga. Este fogo é resultado de uma vida espiritual avivada. É uma vida que não murcha, que não se apaga. É uma vida, se é que eu posso usar essa expressão, vivificada, uma vida de verdade. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, mais uma vez eu peço que a minha vida seja um canal do Teu fluir. Que dos meus lábios mais uma vez possa extravasar a Tua graça. Que não seja em nenhum momento o desejo do meu coração, mas que seja unicamente o Teu Espírito, que eu seja uma voz, Pai, que eu possa dar voz hoje ao Teu Espírito. E eu também sei que eu não tenho o poder de convencimento, de convencer ninguém, mas o Senhor tem através do Teu Espírito. Por isso, Deus, nos convence destas verdades e nos faz nesta noite ter os nossos caminhos endireitados. Nos faz nesta noite, Deus, verdadeiramente termos este fogo que não se apaga, todos os dias aceso em nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos e irmãs, minha família espiritual, eu comecei a falar sobre este assunto na quarta-feira, na última quarta-feira, sobre esse fogo que não se apaga. Há um fogo que ele não se apaga. Em Levítico o Senhor fala que é um fogo que arderia continuamente sobre o altar e que ele não seria apagado. E você conhece, você sabe bem que fogo é esse? E eu comecei a falar e trazer isso para os dias de hoje, para nós fazermos uma analogia com a nossa vida para com Deus. Porque, de certa forma, de alguma maneira, algumas situações têm investido contra as nossas vidas, contra a vida dos filhos de Deus, do povo do Senhor, e parece que este amor, este fogo, ele tem se apagado. E eu fiz uma pergunta aqui quarta-feira, quero repeti-la, para nós fazermos uma análise, para você fazer uma análise de você mesmo, né? Porque não é nós olharmos para a vida do outro, não é nós apontarmos o dedo para a vida de ninguém, é para nós olharmos para a nossa própria vida e termos uma percepção. Hoje, como está, com o passar do tempo, com o passar dos anos, como está este fogo no seu coração? Hoje, se você fizer uma análise de você mesmo, desculpe a maneira que eu vou usar, a sua empolgação, uma palavra mais simples, como está a sua empolgação com Jesus? Como está a sua empolgação com as coisas de Deus? Né? Quando você faz uma análise de você mesmo, o seu entusiasmo para com as coisas de Deus, em servir, em estar na casa de Deus, na hora do louvor, na hora da adoração, na hora de servir a mesa do Senhor, na hora de servir ao Senhor como um servo, como filho, como está a sua empolgação? Como está o seu coração? Isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer, porque isto é um termômetro de como nós estamos espiritualmente falando, porque às vezes, eu não estou dizendo aqui que você não venha à igreja, que você não seja sério, meu Deus, misericórdia, jamais falaria isso. Talvez você venha para a igreja, você presta o seu culto, você é dizimista fiel, você é um ofertante, você é alguém que trabalha em diversos departamentos da igreja, porém, você pode fazer isso tudo,
porém o seu coração não está entusiasmado, o teu coração, ele não está empolgado, não há uma alegria em servir. Isso é muito perigoso. Isso é um sinal de que em algum momento algo influenciou você. Em algum momento, alguma coisa aconteceu no seu coração que foi arrefecendo, que foi esfriando esse amor e este fogo no seu coração. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, amados. Por isso é importante nós fazermos esta análise, né? Com o passar dos anos, o seu entusiasmo, ele cresceu? Talvez você diga, não, bispo, justamente o contrário. Com o passar dos anos, eu tenho percebido no meu coração uma empolgação muito grande, eu estou muito feliz, eu não vejo a hora. Hoje tinha eu não sei onde nós ouvimos um áudio, não foi bem? Acho que foi da irmã Maria. Acho que foi a irmã Maria que falava num áudio no grupo da igreja, não foi isso? Olha, eu não vejo a hora. Quando vai chegando a quinta, a sexta, eu fico numa expectativa para chegar logo domingo. Olha, isso é louvável, glórias a Deus, quando o nosso coração está dessa maneira. E essa é a pergunta que você precisa se fazer. Por quê? Porque se nós não estivermos assim, ou se em algum momento algo penetrou no nosso coração e foi nos arrefecendo, nós precisamos remover isso para voltarmos a ter esta alegria de servir ao Senhor. Lá em Lucas, o Senhor Jesus fala isso, no capítulo 11, versículo 35, você pode acompanhar pelo telão ou pela sua Bíblia, diz assim: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Cuidado por quê? Porque Jesus diz, cuidado, repara, para perceber se essa luz não virou trevas, se essa luz não se apagou, ou seja, a chama da devoção a Cristo, em algum momento ela pode morrer. Agora, como isso acontece? Como isso pode chegar? Bispo, como o desânimo pode chegar ao coração de uma pessoa que serve a Deus? Porque tem pessoas que estão agora pela internet, estou aqui conectado com o meu telefone, vendo quem está agora participando do culto conosco. Temos aqui diversas pessoas pela internet, temos vocês aqui, estamos, graças a Deus, com a igreja cheia, a galeria lotada lá em cima. E você pode talvez estar aqui hoje e você pode estar pensando nisso. Bispo, eu estou, quando você está meio desanimado com algumas coisas, hoje mesmo eu tive vontade de não vir para a igreja, hoje mesmo eu acordei assim meio, com o coração meio, com vontade de não fazer nada, eu tenho perdido, eu era uma pessoa que eu servia ao Senhor, eu era uma mulher de oração, eu era uma mulher que fazia tudo na igreja, eu sou uma pessoa, bispo, que eu sempre, minha vida foi dedicada ao Senhor, mas de uns tempos para cá, quando você já está tão decepcionado com tanta coisa que acontece, com tanto problema, que o meu coração ele arrefeceu um pouco. Olha, Jesus diz, repara, presta atenção nisso. Lá em Apocalipse, eu falei isso quarta-feira, no capítulo 2, versículo 4, olha o que o Senhor fala por intermédio do profeta João. Ele diz assim, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, é possível as pessoas abandonarem o amor? É possível. A Bíblia diz aqui, tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Por que isso ocorre? Eu expliquei, algumas pessoas não sabem lidar com algumas questões emocionais. Às vezes alguém está passando por um problema, e aí isso afeta o emocional. E ao afetar o emocional, algumas pessoas vão automaticamente se distanciando das coisas de Deus. Ou seja, entenda, você está se punindo duas vezes, entenda isso que é muito sério. Porque se eu estou passando por um problema, eu não vou para a igreja porque eu estou com um problema, você está se punindo, você está se prejudicando. Olha, eu não vou para a igreja porque aconteceu algumas coisas na minha vida, eu estou muito triste, eu não estou num bom momento, eu não vou servir a Deus. Olha, avisa lá no departamento que eu trabalhava que eu não vou trabalhar mais. Você está se punindo duas vezes. E isso, muitas vezes, é um precipício, é um buraco em que as pessoas se colocam e elas não percebem. E é exatamente esta manipulação que o diabo quer fazer nas nossas vidas. Gerar, por conta de um problema, uma tristeza,
para que você de alguma maneira se distancie das coisas de Deus e você se torne uma presa fácil e vulnerável para que o amor se esfrie. E o Senhor diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo 5, lembra-te pois de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então esse texto reflete algo muito sério. O que ele reflete? Ele demonstra que é possível um esfriamento espiritual. Eu citei aqui um grande exemplo de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, um discípulo de Paulo, que segundo os historiadores, ele tinha entre 16 e 17 anos. Era um rapaz, um garoto. Haja vista que a maioridade judaica é aos 30 anos, ele era um menino. E Paulo então pega este jovem pastor e ele começa a caminhar com Paulo, e ele é instruído com Paulo. Paulo começa a instruir ele na palavra, Paulo vai instruindo Timóteo. Só que há um momento em que Paulo é preso, e pelo fato de Paulo estar preso, e ele não ter mais esta vivência com Paulo, Timóteo está separado fisicamente de Paulo, ele começa a se desanimar, ele começa a esmurecer, ele começa a esfriar, começa a haver um esfriamento no coração de Timóteo. E aí Paulo escreve uma carta para ele. Essa carta está escrita em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, e ele diz assim: por esta razão, pois, eu te advirto, eu vou te admoestar, para que você reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus, ele está dizendo, Timóteo, não nos tem dado espírito de covardia, de poder, mas de poder, de amor e de moderação. O fato de Paulo estar preso, gerou em Timóteo um coração desestimulado, ele estava esfriando, estava gerando nele um certo esfriamento. Isso foi um pequeno resumo do que eu falei quarta-feira. Se você não veio, por favor, assista, está gravado na internet. O que eu quero falar a partir de agora, nesses próximos 20 minutos com você? O que eu quero que você entenda? Existem situações que nós enfrentamos, lutas e dificuldades, que nós precisamos aprender a lidar com estas situações e não permitir que um problema nos afaste de Jesus. Presta atenção, eu vou explicar isso para você. O problema, a luta, a dificuldade, não pode ser algo que te afasta de Jesus. Pelo contrário, no momento da luta, no momento da batalha, no momento da dificuldade, nós temos que nos agarrar com o Senhor, não o oposto. A luta não pode me separar de Deus, pelo contrário, a luta deve me fazer estar cada vez mais próximo do Senhor. Existem situações gerais que afetam as nossas vidas. O fato de nós sermos filhos de Deus não vai nos eximir de passarmos por um problema. O fato de você ser salvo, de estar na igreja, de andar com Jesus, não vai impedir você de passar por uma luta na vida, por uma batalha. Não. Agora, Jesus diz isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, ele venceu. E o que nós precisamos entender, que com ele, ao lado dele, andando com ele, tendo uma vida com ele, nós também vamos vencer. Então, as dificuldades, os problemas não podem afetar a nossa relação com Deus. Talvez você pense assim: bispo, mas é muito difícil. Sabe, eu estou passando, há muito tempo passando por uma luta muito grande. Olha, não tem ser humano que não se abale. Eu vou te mostrar biblicamente que algumas pessoas na Bíblia, quando passaram pelo vale da sombra da morte, conforme diz a palavra, o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, algumas pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, se agarraram com Deus, venceram. Todas as pessoas que passaram por uma luta e mantiveram a sua mente, o seu coração no Senhor, foram honradas por Deus. Se alguma situação afetar a sua relação com Deus, meu amado, você vai esfriar.
O que eu preciso fazer, bispo? Nós precisamos entender que quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos ter pelo Senhor a nossa mente blindada. Nós vamos ter uma proteção divina, uma força que não é humana, mas é uma força que vem do Senhor, que vai nos conduzir em cada etapa das nossas vidas. Então, vamos lá, para eu simplificar da maneira mais simples possível, para você compreender. No momento da luta, no momento da dificuldade, não entre em desespero. Se você está passando por uma situação, bispo, eu não sei como lidar com isso, ok? Você tem que se agarrar a Deus. Por quê? Porque o Senhor vai te dar direção. O Senhor vai te dar sabedoria. O Senhor vai te dar entendimento para que você possa lidar com essa situação. Não se afaste de Deus. Escute o que eu estou te falando. Não se afaste de Deus. No momento da luta, no momento da dificuldade, no momento do problema, não se afaste do Senhor. Não se afaste da casa de Deus. Não se afaste da convivência espiritual da igreja, da congregação. No momento da dificuldade, não se anule. No momento da dificuldade, não jogue a toalha. No momento da dificuldade, não pare a sua vida com Deus. Não pare, porque isso é muito comum. Eu tenho visto ao longo da minha vida espiritual, e são 30 anos de vida com Deus. 30 anos de conversão. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Ao longo desses últimos 30 anos, eu vi pessoas maravilhosas, como Paulo tinha ao seu lado Timóteo. Eu vi pessoas maravilhosas ao meu lado que se esfriaram. Quando nós começamos esse trabalho há 20 anos atrás, muitas pessoas estiveram ao meu lado. E de repente, no meio do caminho, algo penetrou o coração, ou foi um problema, ou foi um dardo que Satanás mandou, ou foi orgulho, ou foi vaidade, seja lá o que foi, no meio do caminho, se perderam. Você sabe o que mais me atormenta o coração? É que muitas destas pessoas não estão por aí em outras igrejas servindo a Deus. Muitos estão em casa dizendo, eu sou a igreja, eu não preciso de igreja. Isso é muito triste. Ou seja, a pessoa morreu na fé. A pessoa arrefeceu. A pessoa perdeu a identidade, perdeu a vida com Deus. Então, quando eu falo isso, é com temor e tremor no meu coração, para que isso não aconteça com você. Amados, eu vou dizer uma coisa aqui do altar. E eu vou segurar a Bíblia, porque é algo que eu mais prezo. Eu prefiro para mim a morte, do que me afastar do caminho do Senhor. Eu prefiro para mim a morte, do que deixar a minha vida com Deus de lado. Eu prefiro a morte, porque morrer, diz a palavra, é lucro. Eu sei para onde eu vou, eu tenho certeza absoluta da minha salvação. Então, eu não quero que você, meu irmão, minha irmã, sofra na vida. Eu não quero que você, ou talvez alguém que esteja aqui, retornando de um momento que esteve distante do Senhor, talvez você diga, bispo, olha, foram tantos problemas que eu me afastei. Louvado seja Deus que você está aqui hoje novamente. Foi Deus quem te trouxe aqui para reconstruir a sua vida, para mudar a tua história. Talvez tenha alguém agora pela internet que diz assim, eu liguei sem querer, eu entrei aqui, para ver o que estavam falando. Olha, escute o que Deus está falando com você. O Senhor quer você de volta aos pés dEle. Deus quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Você é um filho amado, eleito. Você foi chamado para andar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda. Talvez alguém que esteja aí agora, sofrendo, apanhando, sendo humilhado. Essa não é a vida que Deus tem para você, como um filho pródigo, desejando comer uma comida que não é para você. O Senhor quer te colocar numa mesa. O Senhor quer que você viva aos pés dEle com dignidade, com a honra de um filho. Agora, bispo, como é possível, por favor, me fale isso, uma pessoa que passa por uma luta, por um problema, ela não esmorecer? Isso só é possível através de uma vida com Deus. Amado, só existe uma maneira de nós não jogarmos a toalha. Vamos rasgar o português. Só existe uma maneira de nós não nos entregarmos ao bel prazer, tendo uma vida com Deus, uma vida cheia de Deus, uma vida aos pés do Senhor. Agora, o que é ter uma vida com Deus?
Bispo, o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? O que é estar cheio do Senhor? É ter a mente, o coração e os pensamentos totalmente inundados pelo Senhor. Ou seja, tudo que você pensa é para Deus, é para com a sua vida com Deus. Ou seja, é uma pessoa que o Espírito Santo trabalha o tempo todo no seu coração. Como que Deus age? O Espírito Santo trabalha falando com você. Mas quando uma pessoa está cheia de Deus, repleta do Senhor, vivendo essa vida com Deus, o que ocorre no seu coração? Deixa eu te mostrar o que ocorre no teu coração, no meu coração, quando nós entregamos a nossa vida de verdade ao Senhor. Ele trabalha nos nossos corações. Ele fala conosco, Deus fala com você. Deus fala ricamente ao teu coração. Deus dirige os seus passos. Ele te guia. Sabe, Ele renova a tua mente. Quando você tem uma vida em Deus, o Senhor te fortalece no momento da dificuldade. Ele te encoraja. Nós temos, amados, diversos exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que passaram por diversas aflições. Pessoas que passaram por aflições terríveis. Eu vejo algumas coisas aqui que eu penso, Senhor, se fosse eu jogava a toalha. Tem coisas que eu leio na Bíblia, eu falo, Senhor, se fosse eu me entregava, eu não ia aguentar uma pressão como essa. Mas hoje eu entendo e percebo que quando nós passamos por um problema e nós estamos com Deus, o Senhor nos dá forças para nós resistirmos e para nós vencermos. Deixa eu falar uma coisa para você, que um dia eu conversando com Deus, Deus falou comigo, eu quero compartilhar isso com você. Isso de verdade, está no meu relacionamento com Deus. Porque um dia na minha vida eu questionei Deus, por que tanto sofrimento? Porque eu havia perdido tudo, fracassado profissionalmente. Eu estava trabalhando numa empresa em São Paulo, IP Troféus, na rua Sorocabanos, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, com uma promessa de vendedor, e eu fui parar numa produção para cromar troféus. E aquilo é ácido. Então nós colocávamos, não tinha IP, não tinha nenhum programa de segurança, nós colocávamos tudo aquilo ali dentro de umas peças de plástico, pendurávamos numa armação de metal, e aquilo descia num ácido, e quando tinha contato com ácido, subia um vapor que nós inalávamos, quem trabalhava naquele departamento, e você tirava daquele ácido, colocava em outro, e eram vários processos, até que o metal ou plástico ficava cromado, e eu comecei a espirrar sangue, e eu espirrava sangue, e um dia eu olhei para as minhas mãos, todas comidas de ácido, e eu questionei Deus, por que tanto sofrimento? Se eu te sirvo, se eu sou teu filho, eu sou seu filho, e o Senhor está me permitindo passar por tudo isso, e como todo bom cristão, que não se suicida, a gente pede para Deus tirar a vida da gente, né? E eu falava assim, por que o Senhor não me mata, por que o Senhor não me leva, o que eu estou fazendo aqui? E um dia eu questionei a Deus, o porquê do meu sofrimento, e o Senhor falou comigo, que eu fui entender isso anos depois, Deus falou comigo, naquele momento eu não entendi, e o Senhor falou comigo que estar com Ele não significava que eu não teria lutas na vida, que estar perto do Senhor não significa que você não vai enfrentar dificuldade, estar perto do Senhor significa que Ele vai estar conosco durante todo o processo, e que no fim Ele vai nos dar vitória. A gente tem que acreditar e confiar em Deus. Porque parece que ser cristão para algumas pessoas é não ter luta. Parece que ser cristão para algumas pessoas é não ter problema, não é enfrentar nada. Infelizmente isso não é verdade. Eu até ouso a dizer que quanto mais nós estamos perto do Senhor, mais lutas nós enfrentamos. Quanto mais você quer endireitar a sua vida, mais pressão é colocada sobre você. Quanto mais você quer fazer a vontade de Deus, maior é a pressão para que você não faça. Mas sabe de uma coisa? Quando você se acostuma a fazer a vontade de Deus,
Quando você se acostuma a viver aos pés do Senhor, amados, Deus te honra de uma forma que você não imagina. E eu queria te mostrar isso hoje, biblicamente, para não ficar só nas minhas palavras. Como é possível? Eu pensei em vários personagens, eu pensei em falar sobre Jó. Mas o Espírito disse, não é sobre Jó que eu quero falar. E aí eu falei, eu já sei, o Senhor quer falar, eu já sei o que o Senhor quer falar. Porque a minha esposa chegou para mim com os olhos marejados de água, segunda-feira no devocional dela, e ela falou, você já leu e releu a história de José? Eu falei 4, 5 vezes, eu falei, toda vez que eu leio eu choro. E ela estava com o olho marejado de água, coisa mais linda, e eu falei, obrigado, Deus quer falar sobre a história de José. E o Senhor falou para mim, não é sobre José que eu quero falar. E o Senhor me deu um texto que eu quero compartilhar com vocês, para vocês entenderem como às vezes nós estamos no vale da sombra da morte. Como às vezes, do nada, você não está fazendo nada, você não está fazendo nada de errado, mas acontece uma coisa que parece que vem para roubar a tua paz, parece que é o fim, mas Deus sabe transformar o caos em bênção. Eu quero falar sobre uma história de Daniel que talvez você não conheça, não é Daniel na cova dos leões, é um outro texto que está em Daniel, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. A Bíblia fala que no segundo ano de reinado de Nabucodonosor, ele tem um sonho, o espírito dele fica perturbado, ele perde o sono por conta deste sonho que ele teve, ele ficou perturbado. Versículo 2, então o rei mandou chamar os magos, perceba, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico, ó rei, vive eternamente, dize os sonhos a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho, e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho, e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios, grandes honras, portanto declarai-me o sonho e sua interpretação. Vou resumir aqui a história, mas eu queria muito que vocês lessem depois esse texto de Daniel, ele é maravilhoso, é lindo demais, não tem como não se emocionar. A Bíblia fala que Nabucodonosor manda chamar todos os encantadores, magos, feiticeiros, os caldeus, aqueles que interpretavam sonhos, visões, que falavam tudo que quando ele sonhava, quando ele pensava. E aí, o rei fala assim, olha, se vocês não me derem uma solução para aquilo que eu sonhei, não vai sobrar nada. Eu mando matar todo mundo, não vai sobrar nada, na casa de vocês morre todo mundo, vai virar monturo. Foi o que o rei falou. Agora, se vocês declararem o que eu sonhei, olha, eu dou a vocês, vocês não imaginam o que eu vou fazer por vocês. O detalhe é que eles começaram a dizer assim, rei, conta para nós que a gente vai interpretar. O rei disse, não vou contar não vou contar nada, porque vocês vão ganhar tempo, vocês vão querer dar uma interpretação segundo a vontade de vocês, eu quero que vocês falem o que eu sonhei, eu quero que vocês revelem o sonho que eu tive. E aí eles começaram a dizer, não, mas aí é difícil, como é que nós vamos interpretar um sonho que nós não sabemos o que você sonhou? Ou seja, ali haviam muitos sábios, né? Porém nenhum deles era capaz de revelar o que o rei havia sonhado. O que isso demonstra? Demonstra a limitação humana, demonstra como muitas vezes algumas coisas surgem
E humanamente falando, nós não temos capacidade para resolver. É isso que esses homens estão dizendo. Eu não vou ler todo o texto, porque ele é muito longo, mas olha o versículo 10, o que diz. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso, que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de alguma água encantadora ou caldeu. Eles disseram, o rei não leva a mal, mas nunca nenhum rei na história chamou aqui um mago encantador e disse, olha, fala o que eu sonhei. Isso não existe, ninguém nunca fez isso conosco. Eles ficaram perturbados, porque eles não tinham solução para aquele problema. E eles disseram no versículo 11, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes, foram irônicos, né? Não moram com os homens. Na hora que eles falaram isso, versículo 12, então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. O rei falou, não tem um sábio que vai ficar, mata todo mundo. Saiu um decreto, versículo 13, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Aí é que eu queria entrar com vocês nesse aspecto daquilo que um dia foi o meu questionamento para Deus. Como às vezes surgem coisas nas nossas vidas que nós não provocamos. Simplesmente acontece. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego são buscados para morrer. Disseram, olha, não há quem revele, vai morrer todo mundo. E eles foram chamados porque eles também iriam ser mortos. Deixa eu explicar uma coisa para você. Andar com Deus não significa que nós não teremos dificuldades. Andar com Deus não significa que nós não teremos batalhas, lutas e adversidades, que não seremos tentados, que não seremos muitas vezes afligidos por algumas situações complexas e difíceis. Não significa isso. Muito pelo contrário. A Bíblia está mostrando aqui que Daniel foi acometido por uma sentença de morte por sem ter feito coisa alguma, não tinha feito nada. Pensa uma coisa, amado, às vezes nós estamos numa situação que você começa a analisar a tua vida, não é um pecado, não foi algo que você fez, simplesmente alguma coisa não deu certo, está acontecendo, você está tendo uma luta, está passando por um momento difícil, isso pode acontecer. E a gente começa a questionar, a gente começa, às vezes, no momento da luta, da dificuldade, ao invés de aprender com aquilo, a gente se volta contra Deus. Escuta uma coisa, por favor, em nome de Jesus. Existem situações que nós não sabemos lidar com elas, não se afaste do Senhor. Não permita que ao ser tentado por algo, por um momento na sua vida, que isso seja, sabe, algo ao ponto de te afastar daquilo que Deus tem para você. Porque o que o inimigo mais quer é exatamente isso, que no meio da luta, no meio do problema, da dificuldade, você se afaste de Deus. Quantas pessoas estão aí, talvez há anos, afastados do caminho do Senhor? Quantas pessoas estão aí, por conta de um momento da vida, que deveria ter se agarrado com Deus, já teria passado, teria recebido a bênção, a vitória aos pés do Senhor, mas resolveram fugir. Entenda pelo Espírito Santo de Deus, no momento da luta, no momento da batalha, no momento da guerra, não fuja, não fuja, não se afaste do Senhor, não se afaste da vontade de Deus, pelo contrário, se agarre com Deus, porque ainda que você vá parar no fundo do poço, Deus te tira de lá, porque Ele tirou José. Ainda que você vá parar numa cova cheia de leões preparados para te devorar, vá e tenha certeza que como Deus livrou Daniel, Deus vai livrar você.
No momento da luta, da crise, do problema, da dificuldade, seja qual for, seja um problema no casamento, bispo, estou com um problema no casamento, eu vou me separar. Não! Enfrente essa luta, enfrente essa guerra, enfrente esse problema. Busque no Senhor a solução. Daniel é chamado para ser morto. E Daniel então fica indignado, fala, não, pera lá, não estou sabendo de nada disso, opa, vamos parar, que conversa é essa? E começa a dizer para ele, olha, ninguém, ele falou, não, fala para o rei, me dá uma semana aí, que eu vou falar com Deus. A gente vê sempre pessoas espirituais, quando elas não sabem o que fazer, elas procuram Deus. Elas procuram Deus. Eu queria que você mudasse o seu hábito a partir de hoje. Se você não tem esse hábito, obviamente. Quando você estiver passando por alguma situação, busca a solução em Deus. Busca orar. Sabe? Chama dois irmãos. O pastor Teodoro falou aqui, quando 2 ou mais se reúnem, Deus está ali. Chama alguém para orar com você. Chama alguém espiritual para falar com você. Olha, vamos orar por essa situação. Olha, vem para a igreja, busca Deus. Se você não sabe como resolver um problema, não é fugindo que você vai resolver. É buscando em Deus a solução. É buscando em Deus a ajuda. Daniel falou, pera lá, não nada disso. Deixa eu falar com Deus primeiro. Vou ver o que Deus me revela. E Deus então revela para ele o sonho do rei Nabucodonosor. Daniel chega diante de Nabucodonosor e começa a falar assim, olha, o sonho que você teve foi esse. Você sonhou isso. E quando ele começa a falar, Nabucodonosor fica assustado. E Daniel começa a falar, você também sonhou isso e teve isso. E Daniel começa a revelar o sonho que ele teve e que ninguém sabia. Aquilo que antes havia sido dito, que homem nenhum na face da terra seria capaz de interpretar. Eu quero dizer para você que isso é verdade. Existem coisas que homem algum é capaz de resolver. Mas quando Deus intervém na vida de um homem, Deus usa homens dele, mulheres dele, para resolver problemas nessa terra. Sabe, quando nós temos a bênção de Deus, quando nós temos o sim e o amém de Deus, quando nós temos a mão de Deus, a nossa mente, ela recebe uma sabedoria divina. Nós recebemos uma sabedoria que não é humana. Não é assim, irmã Marisa? Irmã Marisa me ligou recentemente e disse, bispo, eu tenho uma situação na minha vida, o mundo desabou, vai dar tudo errado, e ela começou a relatar a história, não foi isso, irmã Marisa? E quando ela me ligou, eu vi a aflição na alma dessa mulher, enquanto ela falava comigo no telefone. E o que eu lhe disse, irmã Marisa? Em Deus vai haver solução. Eu disse para ela, humanamente falando, eu não sei como vai acontecer, mas o que eu sei é que se você colocar isso aos pés do Senhor, e eu vou orar com você, junto com você por essa situação, Deus vai reverter. E ontem ela me mandou uma mensagem. Ela disse, bispo, eu não sei como, não me pergunte como, não pergunte de que maneira, de que forma, mas todos os recursos que eu precisava para honrar todos aqueles compromissos, Deus está aqui. Deus enviou, Deus mandou, Deus fez. Deus faz! Deus faz, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje o será, para sempre. A nossa ideia de que vai dar errado aflige a nossa alma e a gente quer fugir. Às vezes o problema é grande, eu sei. Mas Deus é misericordioso, o Deus de amor que habita em você não vai permitir que você seja tentado. E tentação não são as tentações que a gente pensa da carne, são outras tentações de ser tentado a abandonar um projeto, ser tentado a desistir, ser tentado a ficar com medo de não dar certo. Escute, quando o Senhor está no barco, nós não temos, amados, o alívio da tempestade, porque Jesus num barco, estava sofrendo ali dentro, com ele a tempestade, mas por ele estar no barco, o barco não afundou,
Pouco importa a tempestade que vem a mim, que vem a você. Nós passamos a maior tempestade da história da humanidade, que foi esta Covid-19. Eu muitas vezes subi nesse altar para pregar para bancos vazios, olhando para uma câmera, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Até poucos cultos atrás, muitos dos senhores e das senhoras não tinham voltado para a igreja. Hoje, quando eu venho aqui e vejo essa igreja lotada, sem lugar para as pessoas sentarem, a galeria lotada, quando eu vejo essa multidão de pessoas que estão aqui, acompanhando agora pela internet, sabe o que eu penso? Se não fosse Deus, nós estaríamos perdidos. Se não fosse Deus nos sustentar em meio ao caos, nós estaríamos arruinados. Se não fosse Deus na vida de Daniel, ele estaria morto. Mas Deus nunca abandona e nunca deixa um filho desamparado. Eu queria encerrar te mostrando isso. Versículo 46, quando ele interpreta o sonho. Então, o rei Nabucodonosor, olha o que ele faz. Se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra, ele se ajoelha, coloca o rosto dele na terra, e olha o que ele diz, prostrou-se em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem a oferta de manjares e suaves perfumes, e disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, aleluia, é o Senhor dos reis, é o revelador de mistérios, esse é o nosso Deus, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, Daniel que outrora tinha uma sentença de morte, agora era um homem engrandecido, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Veja como as coisas com Deus são, amados. Quando nós estamos perto do Senhor, não significa que você não vai ser traído, enganado. Você vê um Daniel que é traído, enganado, é jogado numa cova cheia de leões, você vê um monte de coisa, várias coisas aconteceram depois de tudo isso, mas o que a gente percebe é que sempre a mão de Deus estava com Daniel. O que Daniel tinha de especial que você não tem? Nada. A única coisa é que Daniel, tudo o que ele precisava, ele buscava aos pés do Senhor. Eu queria encerrar falando isso para você. O Espírito falou muito isso ao meu coração. Deus tem falado muito isso comigo. Desde a pandemia, tudo que nós vivemos, amados, foram dias difíceis, ministerialmente falando. Houve momentos que nós não sabíamos o que nós íamos fazer. Um dia, no culto com a igreja vazia, não tínhamos nada, entraram no meu gabinete, bateram na porta, era o Pedro, ele disse assim, bispo, queimou o PA. Ele disse, o que é o PA? O som da igreja. Ele disse, tem uma caixa lá embaixo da escada, põe ela, que a igreja está vazia. Ele disse, não, queimou o PA. Queimou. Eu trouxe um pastor amigo meu aqui, da igreja 100. Dá uma olhada para mim aqui no som. Ele veio e ele diz assim, bispo, como uma igreja dessa tem um som desse? Está tudo ruim isso aqui. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Quando nós fizemos o orçamento, eu falei, Senhor amado, no meio da pandemia, a igreja fechada, amados, não vou contar a história, você já contei isso aqui, Deus fez. E aconteceram outras coisas, Deus fez. E aconteceram outras, e Deus fez. Deus fez na vida da irmã Marisa essa semana, Deus vai fazer na sua essa semana.
Deus vai fazer na sua, no seu projeto, na sua, Ângela. Vai fazer na sua, Glodoaldo. Vai fazer. Deus vai fazer na sua, Rivan. Vai fazer em cada um de nós. Ele vai fazer, Vera. A boa obra que Ele começou, Ele leva até o fim, Vera. Porque Deus não curou você de um câncer para você ficar prostrada no meio do caminho. A boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele leva até o fim. Talvez quem te viu dizia, a Vera não vai suportar passar por isso. Mas a mão de Deus está sobre a sua vida. Eu encerro com o que o salmista me ensinou. E eu guardo isso no meu coração. Eu encerro com esse texto, que diz assim. Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão as montanhas, os montes, assim está o Senhor, diz o salmista, em derredor do seu povo, desde agora, para sempre. Desde os tempos de Abraão, Isaque, Jacó, desde os tempos de Davi, Salomão, desde os tempos dos discípulos, dos apóstolos, desde os tempos dos nossos pais, desde os tempos mais remotos, assim é o Senhor em derredor do seu povo, assim é o Senhor conosco, assim é o Senhor conosco. Assim é o Senhor conosco aqui em Itanhaém. Assim é o Senhor conosco onde quer que você esteja, através da internet. Assim é o Senhor com você. Eu encerro com essa palavra, quero que você medite nessa palavra durante essa semana. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Meu amado, minha amada, eu deixo essa palavra para você, não se abale não. Seja uma questão emocional, uma crise conjugal, uma crise financeira, seja um problema familiar, seja um grande desafio que você tem. Talvez você diga, bispo, meu problema não tem um problema nenhum. A minha questão é que eu estou envolvido num grande projeto. A boa obra que o Senhor começou, Ele vai levar até o fim. Bispo, a minha questão é que agora estou começando uma nova etapa na minha vida. É um negócio grande que Deus colocou nas minhas mãos. Ele colocou para te honrar. Ele colocou para te honrar. Não tenha medo de passar pelo vale da sombra da morte, se Deus estiver com você. Tenha medo se você estiver sozinho. Tenha medo se você estiver longe de Deus. Tenha medo se você soltar a mão do Senhor. Mas se você estiver de mãos dadas com o Senhor, amados, Ele vai te levar aonde a graça e a misericórdia dEle pode te proteger. Ele vai te levar aonde a graça e a misericórdia dEle vai te preservar. Amém? Eu queria orar com você. Queria orar com você nessa hora. Queria que você curvasse a sua cabeça em sinal de reverência ao Senhor. Eu gostaria que você nesse momento apresentasse diante de Deus o que você precisa. Se você chegou aqui hoje, se você está pela internet e você está sentindo o seu coração, sabe, frio com Deus hoje, o Senhor está te chamando de volta. Se você chegou aqui hoje e fazia tempo que você estava querendo vir, mas você estava com vergonha, você não sabia o que seria, como você seria recepcionado, eu não sei o que o inimigo pode ter semeado no teu coraçãozinho, mas hoje abre o teu coração para Deus, se reconcilia, se você falhou, peça perdão, se reconcilia com Deus hoje, fala para Deus o que você está sentindo, não tenha medo de falar que você está se sentindo desmotivado,
Não tenha medo se você tem um chamado, um ministério, mas você, sabe, está abatido, você não consegue fazer nada. Fala para Deus, fala para Deus. Tem um louvor que diz: vou contar os meus problemas para Deus, vou apresentar os meus problemas para Deus. Amado, apresenta para Deus, fala para Deus, porque Ele pode resolver. Talvez você esteja com medo. Um dia, quando eu vim para Itanhaém, eu larguei a minha vida profissional em São Paulo, eu tinha um emprego, um salário, sustentava a minha família, larguei tudo para vir para cá, para cuidar da igreja. Eu não sabia como seria, de que forma, aonde eu iria trabalhar, o que eu iria fazer, e eu chorei. Enquanto eu descia a serra sozinho, eu chorei e disse: Deus, me ajuda, não me deixa, Pai, não me deixa passar com a minha família por necessidade, por vergonha, Deus. E eu clamei a Deus com medo, eu estava com medo do que poderia acontecer, mas naquele momento de medo eu pedi: Deus, me ajuda, não deixa eu ser envergonhado, Senhor, não me deixa ser envergonhado. E já se vão 12 anos, e todos os dias eu agradeço a Deus, por ter me sustentado, me suprido e me abençoado. Talvez você esteja como eu estive um dia, com medo. Talvez você esteja sem saber o que você vai fazer. Fala para Deus, coloca diante dEle, pede ajuda, pede socorro. Pede socorro, pede auxílio. Senhor, é com você. Pai, esta é uma noite de perdão. Pai, esta é uma noite de reconciliação. Pai, esta é uma noite de aproximação. Nós queremos nos aproximar do Senhor, queremos, Pai, estar na Tua casa te servindo. Deus, limpa do nosso coração todo medo, toda tristeza, toda angústia, Pai, nos reconcilia contigo, Jesus. Tem pessoas que não têm forças nem para orar, Pai. Tem pessoas que não têm mais forças nem para se levantar, para vir para a igreja. Tem pessoas que não têm mais vontade nem de assistir o culto online. Oh Deus, toca no coração dessas pessoas. Traz de volta cada uma delas para te servir, para que a Tua glória, Pai, seja vista na vida dessas pessoas e através delas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém, aleluia, obrigado Jesus, obrigado.